Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Nesta aula, iniciamos o segundo bloco do trimestre. Como assim, irmão Murilo? Lembra que a gente dividiu a revista em 3 partes? A primeira parte vai da lição 1 à lição de número 3. Encerramos essa primeira parte. Agora, a segunda parte vai da lição 4, 5 e abrange a lição de número 13. Temos um salto da lição 5 à lição de número 13. Por que você dividiu a revista desta maneira? Porque essas lições estão relacionadas. Na lição 4, falaremos hoje, sobre a Igreja e o Reino de Deus. Na semana que vem, abordaremos a missão da Igreja de Cristo. Então, Reino de Deus, Igreja e missão da Igreja estão relacionados. E a lição 13 está relacionada com a lição 4 e a lição 5. O poder de Deus na missão da Igreja. O próximo bloco, você já sabe, vai da lição de número 6 à lição de número 12. Vamos aos objetivos da lição de número 4, que são, acompanhe comigo, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Vamos falar sobre reino, igreja e o Israel nacional. Em segundo lugar, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E eu quero aqui já dizer aos irmãos que a gente vai falar não só da realidade presente e futura, mas da realidade espiritual, material e universal do reino de Deus. E, por fim, o terceiro objetivo é destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Alcançaremos esses objetivos mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na lição, certo? Vamos ao nosso texto áureo que nos diz: o tempo está cumprido, ou seja, o relógio de Deus está marcando a hora. Não se atrasa nem se adianta, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus está mostrando que o reino agora é uma realidade presente. Aí ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Já que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, uma grande mudança deve acontecer. E que mudança é essa? Arrependimento, conversão, fé no Filho de Deus. É o que expressa o nosso texto áureo. Fazendo uma comparação de traduções, a NVI nos diz o seguinte: o tempo de Deus é chegado, dizia ele. Quem? Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A expressão mais importante dessa referência é reino de Deus. Mas quando lemos os evangelhos sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Nós percebemos que há uma expressão muito similar ao reino de Deus, que é reino dos céus. Enquanto, na sua esmagadora maioria, Marcos e Lucas utilizam a expressão reino de Deus, Mateus, apesar de usar essa expressão aqui e acolá, mas com muita pouca ocorrência, ele utiliza a expressão reino do céu. Essa expressão aparece no Evangelho de Mateus cerca de 34 vezes. E alguns estudiosos, em épocas passadas, tentaram fazer uma distinção entre reino do céu e reino de Deus, mostrando que reino de Deus significava uma coisa e reino do céu apontava para outra realidade. Esse pensamento ele se tornou arcaico. Se você lê algum ou outro escrito antigo, talvez você tenha contato com esse tipo de ideia. Mas esse pensamento se tornou arcaico. Por quê? Porque nós entendemos, à luz do contexto, que os autores bíblicos dos evangelhos estavam escrevendo para públicos diferentes. Marcos escreveu para o seu público, Lucas também para o seu público, e Mateus tinha um público específico que eram os judeus. E eles evitavam falar o nome de Deus de forma leviana, de forma qualquer. Então, ele prefere utilizar a expressão reino dos céus
para falar daquilo que é de cima, para falar daquilo que é divino, para falar daquilo que vem da parte de Deus, do que falar reino de Deus. Então eles são os judeus aqui, e Mateus, entendendo isso, foi muito meticuloso ao falar sobre essa expressão, né? Preferiu utilizar reino do céu. A terminologia é diferente. Por que a terminologia é diferente? Reino de Deus, reino do céu. Mas o conceito é o mesmo. Ambas as expressões são sinônimas e podem ser utilizadas de forma intercambiável. Então, é importante que o professor tenha esse entendimento quando ele chegar em classe, porque alguém pode perguntar: o que é que significa reino do céu? O que é que significa reino de Deus? Mesma coisa, terminologia diferente, mas conceito igual. A verdade prática nos diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A igreja recebeu essa tarefa do próprio Jesus de ser portadora das boas novas do reino. E um texto que me chama muita atenção, vou até pegar minha Bíblia aqui para ler, essa aqui é a tradução NVT. Eu vou ler aqui para vocês Atos, capítulo de número 1, versículo 6 ao versículo de número 8. É o texto da ascensão. Jesus está no Monte das Oliveiras e ele vai subir para o Pai. Antes de subir, ele responde aos discípulos uma pergunta que lhe é feita e dá a eles uma comissão, uma missão. Olha o que diz o versículo 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Eles estão falando de um aspecto futuro do reino. É esse momento que o Senhor vai reinar, vai sentar no trono, vai expulsar os romanos e vai tornar o povo de Israel novamente uma nação soberana. É esse momento. Jesus responde, versículo de número 7. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Isso vai acontecer, mas não é o momento, não é agora. E não cabe a vocês saber. Aí o versículo 8 vem dizendo o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que é que esse texto aqui está nos mostrando? Jesus está dizendo o seguinte: vocês querem saber o aspecto futuro do reino? Ok, isso vai acontecer, mas a data e a hora não vou revelar a vocês. Não vou dizer a vocês. Agora, uma coisa eu vou dizer: vocês serão portadores da mensagem do reino. As nações não crerão, não é? Que o reino já chegou, de certa forma o reino já está presente. Vocês têm a responsabilidade de fazer o reino visível, de alargar as fronteiras do reino, anunciando a mensagem. E para isso eu vou dar a vocês poder. Vocês vão receber do alto poder, capacitação por meio do Espírito para serem minhas testemunhas, testemunhas do reino, testemunhas portadoras da mensagem do reino. Então, a igreja tem essa missão, e diga-se de passagem, importante missão: pregar a mensagem do reino. Não é uma mensagem de desgraça, não é uma mensagem de derrota, não é uma mensagem de desânimo, é uma boa nova. A mensagem do reino é uma boa nova. Não é? Vocês vão pregar as boas novas do reino. A porta do reino está aberta para todos aqueles que se arrependerem e, com fé no Filho de Deus, obedecerem às suas leis. Vamos lá. A nossa introdução vai nos dizer o seguinte. Mas antes aqui de eu ler a introdução, deixa eu dar um abraço aqui bem especial a todo mundo que está me assistindo por meio do YouTube, tá certo? Esse abraço é especial para vocês. Deus abençoe meus irmãos pela vossa audiência aqui no YouTube. Eu só peço aos irmãos que, se todos que assistirem essa aula deixarem um like, o vídeo vai ser divulgado para mais pessoas. Só peço isso de vocês. Deixe o like, ative o sininho para receber as notificações e preste atenção, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso não vai lhe custar nada, mas vai nos ajudar bastante. Em reciprocidade, nós postamos toda semana a pré-aula aqui, que dá muito trabalho para gravar, para editar, e postamos também o subsídio gratuito para você fazer o download, certo? Só peço a vocês, deixa o like, comenta aí no vídeo, bota amém, glória a Deus, aleluia, não precisa falar nada da aula, só comenta
comenta aí e compartilha com mais pessoas, tá certo? Meus irmãos que estão me assistindo por meio da plataforma EBD, não fiquem com ciúmes não, né? Esse abraço bem especial alcança vocês também. Vocês são a razão de estarmos aqui no YouTube. Vocês patrocinam esse trabalho. E preste atenção, viu? Os irmãos da ferramenta EBD recebem material exclusivo, fluxograma, dinâmica, slide profissional, material de marketing e divulgação. Tem acesso à plataforma da ferramenta, onde podem assistir cursos de capacitação, ok? Deus abençoe meus irmãos da ferramenta EBD. Quem não é assinante está perdendo tempo. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas já tem gente aí querendo pular a aula. Vamos lá, mesmo. Eu não vou enrolar, não. Vamos falar aqui sobre a lição. É conteúdo, é Bíblia, é palavra de Deus. Vamos lá. A introdução diz: nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. A introdução, ela meio que faz um resumo. Ela não está apontando aqui objetivos, não é como já lemos. Mas ela faz meio que um resumo do conteúdo que estudaremos. Veja, nós vamos mostrar que Deus é rei e ele é um rei soberano, seu governo, seu domínio abrange todas as coisas, todo o universo. A introdução também aponta que nós vamos explorar, à medida em que formos analisando os pontos e subpontos, a compreensão do reino de Deus. E essa compreensão, ela parte de um ponto, de uma base onde aprenderemos a natureza universal e soberana do reino, além de sua realidade presente e futura. E em terceiro lugar, a introdução também destaca a importância da igreja como parte do reino. A igreja não é o reino, ela é parte do reino de Deus. E como parte do reino de Deus, ela tem um papel vital, ela tem uma missão dentro do reino, que é viver, proclamar e manifestar o reino do céu, ok? Antes de entrarmos no ponto de número 1, me permita iniciar com uma definição. Essa definição é fantástica, ela vai lhe ajudar a ter uma estrutura para entender todo o conteúdo da lição de número 4. Vamos definir o reino em 3 partes. Primeira parte, o reino profetizado. João Batista, ele predisse a chegada do reino. Ele profetizou a chegada do reino. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ele está profetizando o reino. E a sua profecia não é inventada, mas ela está baseada nas promessas e profecias do Antigo Testamento, de um reino, de um rei, e que este domínio será sobre tudo, eterno, é um trono que jamais tem fim. Ele está profetizando, e a sua profecia está embasada em promessas e profecias dos santos do Antigo Testamento. Em seguida, não muito depois, chega Jesus, mostrando que o reino não era mais uma realidade profética, não é profetizada, não era mais uma profecia, mas era uma realidade presente. Jesus diz isso em Mateus capítulo 4, versículo 17 e o versículo de número 23. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino. Então, o reino chegou e a mensagem do reino já estava sendo anunciada por nada mais, nada menos que o rei. O rei encarnou, aquele que estava sentado no trono, que recebia a adoração dos serafins, lá de Isaías capítulo de número 6, eu entendo que aquela pessoa, ou melhor, o ser que estava sentado ali no trono era o próprio Deus, era o Cristo. É porque João fala isso no seu evangelho, que quem estava sentado no trono era Jesus. Aí esse rei que estava sentado no trono encarnou e agora o rei está presente falando a mensagem do reino, as boas novas do reino e dando evidências que o reino chegou, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então o reino foi profetizado, o reino estava presente. Há exigências para participar do reino.
Existem algumas condições que precisam ser satisfeitas para que seja permitida a entrada do homem no reino de Deus. Primeira exigência, arrependimento. E arrepender-se é mudar de mente, é sentir tristeza pelo pecado, segundo Deus, é mudar de atitude. Não há perdão sem arrependimento, não há salvação onde não há evidência de conversão. O homem precisa se arrepender e o arrependimento abre a porta para que ele entre no reino. Uma segunda exigência, nascer de novo. E aqui eu estou falando de fato de transformação espiritual, que é um equivalente à conversão, não é? João capítulo 3, versículo de número 5, diz que o homem só pode entrar, só pode ver o reino se ele nascer de novo. E há mais uma exigência aqui, essa está no Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte diz que não são todos que entram no reino dos céus, mas só aqueles que são pobres de espírito, 5 e 3. Depois, em 7 e 21, só os obedientes entram no reino. Os desobedientes não, os ímpios não. E o Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 20, diz que só os justos entram no reino de Deus. Há exigências para entrar no reino. Mas, afinal de contas, o que é o reino de Deus? Eu vou ler porque a definição aqui é grande, eu não decorei tudo isso aqui. O que é o reino de Deus? Preste atenção. Falamos sobre o reino profetizado por João Batista, que essas profecias estavam fundamentadas em promessas e profecias do Antigo Testamento. Falamos sobre a realidade presente do reino com a chegada do rei. Mostramos as exigências para se fazer parte do reino dos céus, para entrar no reino dos céus. E agora vamos definir o reino. Em linhas gerais, a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que o reino de Deus significa o reinado ou domínio dinâmico de Deus. O reino envolve as intenções de Deus, a autoridade e o poder de governo. Não se refere, escute, a um território local ou específico. O reino não é algo estático, ele é dinâmico, sempre vindo, se espalhando e crescendo. O reino não aponta para um lugar de Deus, mas para as atividades de governo de Deus. Não é um reino no céu, mas do céu. Um reino que prospera aqui e agora, embora ainda não tenha chegado em sua plenitude. É aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. O reino já chegou, já está presente, mas não em sua plenitude. O reino aparece onde quer que os homens e mulheres submetam suas vidas à vontade de Deus. E aqui é propriamente uma definição que aponta para a igreja. O reino é algo que as pessoas entram, não algo que entra nelas. É um estado de relações, não um estado de mente. Ele significa mais do que o governo, Deus governando no coração das pessoas, mais do que um sentimento místico. Fazer parte do reino envolve ser membro, envolve cidadania, lealdade e identidade. A palavra reino abrange diversos significados complementares nas Escrituras. A esperança dos hebreus por ele, sua inauguração no ministério de Jesus, o seu poder no Pentecoste, a sua duração na vida dos cristãos ao longo dos séculos e a sua consumação. O reino é a presença do futuro já entre nós. Ele é surpreendente, diferente de todos os reinos deste mundo. É por isso que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Não é um reino político, geopolítico, não é local. Não. O reino não é deste mundo. Né? É um reino não no céu, mas do céu. Muitos tentam suprimi-lo ou mesmo negá-lo. Mas por quê? Por que negar o reino? Por que suprimir o reino? Porque seus princípios, valores e domínio são uma ameaça aos paradigmas, ideologias, filosofias e cultura pecaminosa desse sistema corrompido no qual vivemos no mundo. O reino é uma ameaça para o mundo. E é por isso que o diabo e o sistema mundano tentam a todo custo refrear o avanço do reino. Mas eles não podem refrear, porque o arauto do reino, a igreja, não é? O arauto do reino, a igreja, os servos de Deus que proclamam a mensagem do reino, proclamam debaixo de uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus!
o reino vai ser alargado. Esse reino, ele tem um aspecto espiritual, quanto material. Veja aqui alguns textos que mostram um aspecto espiritual do reino. Eu vou falar sobre o aspecto presente, futuro, e vou falar sobre o aspecto universal e soberano do reino, mas isso nos pontos, ok? Da revista. Mas aqui vamos aos aspectos espirituais. Textos que mostram isso. Romanos 14, 17. O reino de Deus não consiste em comer ou beber, mas em justiça, paz e alegria. 1 Coríntios 4, 20. Não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 15, 50. Não pode ser herdado pela carne nem sangue, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Aqui são aspectos espirituais do reino, mas ele tem os seus aspectos materiais. E alguns textos aqui destacam isso. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aspecto material. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha o que diz Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Lucas 1,33 diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. O reino de Deus, embora agora não se limite a um aspecto geográfico, um aspecto local, ele tem a sua dimensão espiritual e a sua dimensão material, ok? Eu penso que essa definição aí... cansei. Penso que essa definição vai lhe ajudar bastante. Subponto, ou melhor, ponto de número 1. A natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus. Subponto 1. O reino é universal. O que significa dizer que o reino é universal? Que ele é rei de uma ponta a outra do universo. Que ele é rei das coisas visíveis e invisíveis, das coisas criadas, sejam as coisas terrenas, sejam as coisas celestiais. Ele é rei de tudo, ele governa sobre tudo. A lição diz: Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que nada e ninguém está fora do seu domínio. É um reino universal. Olha o que diz o Salmo 103 e o verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Este verso aqui está nos informando que há um rei, que há um reino e que esse reino se estende por todos os lugares. Deus é Senhor, Ele tem autoridade soberana sobre tudo, sobre todas as coisas. Davi, ele ora da seguinte maneira, em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ele domina sobre tudo, ele está exaltado acima de tudo, ele é rei sobre tudo. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, Paulo vai dizer que ele é o único e poderoso Senhor, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A Bíblia ainda fala no Salmo 145, verso 13. Diz o seguinte: o teu reino é reino eterno. Oh, glória! E o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Deus é rei. E o seu reino, o seu domínio se estende a toda a criação, no céu e na terra. Subponto de número 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Olha que ponto importante. A revista diz: observemos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu, nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Falamos aqui, Deus reina sobre tudo, seu domínio se estende a tudo.
Mas olha que coisa interessante. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Agora, isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Ou seja, nada que os homens façam, nada que o diabo faça, pode se sobrepor ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Isaías 46:10 diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E digo, o meu conselho permanecerá firme. Executarei toda a minha vontade. Ele pode dizer o que vai fazer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, e ninguém pode impedir aquilo que ele disse que faria, mesmo sabendo que ele já falou, mesmo sabendo que ele vai fazer e como ele vai fazer. Ninguém pode impedir os planos dele. Ele fala e ele faz. Isso é soberania. Porque assim, tem gente que pensa que soberania é Deus governando, dominando como um roteirista, sendo responsável por cada detalhe. E isso, irmão, é muito perigoso, porque se eu digo que Deus ele exerce o seu domínio como um roteirista, que cada detalhe é determinado por Deus, equivale a dizer que estupro, infanticídio, assassinato, tudo de ruim que acontece no mundo foi Deus quem determinou. Não. Deus é soberano. E suas criaturas têm livre-arbítrio. O livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Se o livre-arbítrio anulasse a soberania de Deus, e para Deus ser soberano, os homens tivessem o seu livre-arbítrio, para Deus ser soberano, os homens tivessem seu livre-arbítrio privado, então que Deus soberano é esse? Não é? Que deixa de ser soberano se o homem tiver livre-arbítrio. Deus não governa como um roteirista. Deus governa como um rei, através de suas leis, abençoando quem faz o bem e punindo quem faz o mal. Deus domina sobre tudo e todos. E esse domínio se faz de 3 formas. Me permita dizer isso aqui ainda. Seu domínio natural. Ele domina sobre tudo, completamente, sobre todas as coisas, porque ele é o criador de tudo. Ele domina de forma graciosa através de sua graça, porque ele é redentor do homem e da criação. E ele também tem o seu domínio glorioso, aqui é o seu domínio como rei, como juiz, como aquele que exerce misericórdia e aplica a justiça. Amém? Olha que tópico maravilhoso. Aí vem o subponto de número 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. 3 coisas diferentes aqui. O reino de Deus já definimos. A nação de Israel e a igreja, mostramos aos irmãos em aulas passadas que são 2 coisas diferentes. Nós não temos a mesma linha teológica dos irmãos reformados que seguem a teologia do pacto. Ou seja, que acreditam que a igreja assume o lugar de Israel no plano de Deus. E as promessas feitas ao Israel nacional agora se cumprem na igreja. Nós não cremos desta maneira. Somos dispensacionalistas. Cremos que Israel é um povo e não deixou de ter a sua importância como povo. E cremos na igreja. Preste atenção. Cremos na igreja como distinta de Israel. Deus tem 2 programas dentro da nossa visão teológica. Deus tem um programa para executar e desenvolver a partir do Israel étnico, do Israel nacional, e Deus tem um propósito, um programa específico para a igreja. Entendeu? É por isso que nós somos pré-milenistas. Cremos no milênio. Nós cremos no milênio. No milênio, Deus vai cumprir promessas específicas ao povo de Israel. Nós fazemos essa diferença entre Israel e igreja. Então, o reino, ele abrange a nação de Israel e ele abrange a igreja. No reino, o povo de Israel tem um papel e a igreja tem um papel. Ponto de número 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. E aqui vem aquela questão da realidade presente, da realidade futura, que disse aos irmãos que trataria nos pontos da lição. Subponto 1, o reino de Deus como realidade presente. Lembre-se, você vai encontrar muito, se você estudar teologia, você vai encontrar muito essa expressão, quando falar sobre o reino de Deus, já e ainda não. O reino já está presente,
mas ele tem uma consumação futura. Sobre o seu aspecto presente, nós temos algumas evidências bíblicas para fundamentar que o reino já está aqui, que o reino já chegou, está entre nós, mas não em sua plenitude. Veja Colossenses 1:13. Ele nos libertou. A palavra libertou, ela está marcando o tempo da conversão, o tempo presente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como sabemos que o reino é presente? Porque saímos do reino das trevas e agora estamos no reino do Filho do seu amor. Então o reino já chegou. O reino é presente. Fazemos parte do reino. O texto nos prova isso. Temos outra passagem, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo, essa palavra recebendo aqui, o verbo está no tempo presente, por isso, recebendo, nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha o que diz aqui Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei na ilha chamada Patmos. Então, para João, o reino era uma realidade presente. Mateus capítulo 3, versículo 18 e 19, 23 aqui eu fiz uma mescla dos versículos. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e a compreendem. Este frutifica e produz 100, a 60, a 30 por um. A mensagem do reino pregada por Jesus mostra que o reino é uma realidade presente. Temos aí Mateus capítulo 12, versículo 28, é um texto mais claro. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado, né? É chegado o reino de Deus sobre vós. O reino está presente. Aí o subponto 2 faz uma pergunta. Onde está o reino de Deus? Se o reino está presente, onde está o reino de Deus? Onde está? A lição diz, ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico da igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na era presente. Vamos lá. O reino de Deus estava presente no ministério de Jesus. Ele dizia, o tempo é chegado. Marcos 1,15, que é o nosso texto áureo, já lemos. Lucas 17:21 diz, nem dirão, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus já está entre vocês. Palavras de Jesus. Aí nós temos aqui ainda João capítulo 18, versículo 36 ao 37. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Tu dizes que sou o rei. De fato eu sou o rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Ele nasceu, ele encarnou. O fato de o rei estar presente mostra que o reino está presente. É o que João está nos mostrando aqui. Então o reino estava presente no ministério de Jesus. Ele também estava presente no ministério apostólico da igreja primitiva. Olha que interessante, né? Vê só aí, Atos 1:13. Aqui eu já estou falando do período pós-ressurreição, né? Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. Olha a mensagem que Jesus prega aos irmãos da igreja primitiva. A mensagem do reino de Deus. Olha como os irmãos da igreja primitiva pregavam sobre o reino. Atos 8:12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava as boas novas do reino de Deus. E do nome de Jesus foram batizados tanto homens como mulheres. A mensagem do reino estava presente nos sermões dos pregadores da igreja primitiva. Atos 28 e 23. Paulo, de manhã até a tarde, explicou-lhes o reino de Deus e procurou convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. O reino de Deus, meus irmãos, ele está presente agora por intermédio da igreja, no nosso presente tempo.
O texto prova para isso aqui é Colossenses 1, 13 e 14 e Hebreus 12, 28. São textos que já lemos aqui. Nós recebemos o reino. Nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. O fato de nos reunirmos como igreja é uma prova que o reino já está presente. Subponto 3. O reino de Deus como realidade futura. E aqui eu estou falando do reino em realidade escatológica. A lição diz: assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. É o aspecto escatológico. Textos, provas. Tem que ter Bíblia, né? Eu estou lendo aqui muito texto, muita Bíblia, porque se o aluno perguntar, o senhor está argumentando, mas me mostra na Bíblia. Está aqui texto, filhão. Texto aqui para você ler. Mateus 7, 21 e 22. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui é aspecto futuro. Muitos naquele dia irão dizer Senhor, Senhor, e o texto diz. Então aqui é um aspecto futuro do reino. Vocês não vão entrar aqui porque eu não conheço vocês. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O texto, nas entrelinhas, fala do aspecto futuro do reino. 2 Timóteo 4 e 1. Não é? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, que há de julgar vivos e mortos. Aspecto futuro. Aspecto futuro do reino. Apocalipse 12, 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Novamente, aspecto futuro do reino. Então, o reino ele tem um aspecto material, espiritual, universal, soberano, olha só, né? Tem um aspecto presente e futuro. Aí vem o ponto de número 3 para nos dizer o seguinte: a igreja no contexto do reino de Deus. Esse ponto aqui, eu creio que ele ficou um pouquinho repetitivo devido ao espaço, não é, que o comentarista tinha disponível para comentar na revista. A igreja no contexto do reino de Deus. Aí o primeiro subponto diz a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Isso aqui é bem básico, não é? Eu não vou nem ler aqui o texto da lição. Isso aqui é bem básico. A igreja não é o reino de Deus. A Igreja Católica Romana, não é, crê que a igreja é o reino de Deus, não é? Isso parte de uma interpretação errada, baseada nos escritos de Agostinho de Hipona. A igreja, ela não pode ser o reino de Deus, porque o reino já existia antes de a igreja ser inaugurada, no dia de Pentecostes. O reino já era uma realidade no Antigo Testamento. O reino, ele abrange o povo de Israel, os santos do Antigo Testamento, assim como inclui também a igreja. O reino abrange até aqueles que vão se converter durante o milênio. Então o reino não é a igreja. Aí o subponto de número 2 diz: a igreja expressa o reino de Deus. Preste atenção. A igreja não é o reino, mas a igreja, ela torna visível o reino de Deus aos homens. A igreja, ela não é uma ideia secundária de Deus, um acidente nos planos de Deus. Não, a igreja, ela foi idealizada na eternidade. Idealizada na eternidade, e ela se tornou uma realidade concreta no dia de Pentecostes, certo? A igreja, dentro do novo pacto, dentro da nova aliança, ela tem uma missão. Qual é a missão da igreja? É tornar conhecido o reino de Deus. A igreja tem essa missão, não é? De tornar na era presente, tornar visível e mostrar o acesso ao reino aos homens, a todos os homens. Então esse é o papel fundamental da igreja que nós falamos lá, na verdade prática. A igreja e a mensagem do reino. Preste atenção. É o subponto 3. Aqui, muito rápido aqui.
A igreja ela tem a responsabilidade de anunciar essa boa notícia, a mensagem do reino. O que é a mensagem do reino? É a pregação de que Deus está agindo na história para restaurar todas as coisas em Cristo. E que todos os que se arrependem e creem em Jesus serão salvos e farão parte desse reino. Então, a igreja é portadora dessa mensagem singular, dessa mensagem sem igual, dessa mensagem de esperança. Ei, tu que está aí, o rei te quer no reino dele. Você deseja entrar? Se arrependa, creia nele e venha fazer parte do reino e provar de todas as delícias presentes e eternas que o reino oferece. Venha ser amigo do rei. Glória a Deus. A igreja é portadora dessa mensagem. Resumindo e concluindo, nesta lição nós aprendemos 3 pontos importantes. Primeiro, as Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para com Israel e a igreja. Em segundo lugar, o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. E por fim, resumindo o ponto de número 3, que foi bem resumido, não é? O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Espero que esta aula seja bênção para você. Irmãos da Ferramenta EBD, estamos disponíveis para responder as dúvidas que os nossos irmãos têm. Coloca aí no comentário do vídeo, aí embaixo, e o suporte vai estar nos passando as dúvidas dos irmãos. Amém? Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.